o movimento aí das ações chinesas foi mais intenso. Essa queda que vocês estão vendo, isso aqui é o FXI, o ETF de China, é a queda mais intensa desde o crash de 2008. Como é que eu meço essa intensidade? Eu meço essa intensidade pela distância dos preços para essa média de 21 períodos, essa que está aqui em azul, a média de 21 períodos simples dos preços. E aqui nós temos a distância, que chegou ontem a mais de 100%. Se nós afastarmos o gráfico, colocarmos vários anos de movimentação, né? Vários anos aí de uma movimentação no FXI, a gente vai ver que o mercado nunca atingiu essa distância para a média de 21 períodos. Mesmo se eu pegar o índice, eu acho que o FXI foi lançado em 2014, então a gente não tem esse gráfico tão longo. Mesmo se eu pegar o índice Hang da Bolsa de Hong Kong, que é um bom representativo aí do mercado chinês, vamos colocar aqui no mensal. O semanal é que dá uma granulação melhor para esse gráfico. Nós vamos ver que o mercado, né, só fez esse movimento de queda tão intenso exatamente em 2008. Então, após uma queda tão intensa, vou voltar lá para o ETF de China, o FXI, um ETF bastante líquido aqui nos Estados Unidos. Depois de uma queda, praticamente aí 30% em questão de 2 semanas, o que nós tivemos hoje foi uma alta colossal de 21% nessas ações chinesas. E o que está por trás dessa alta? Uma série de fatores, mas o principal deles é o seguinte: nós tivemos a reunião aí do Liu He, que vem ser um dos vice-premieres da China e chefe, né, da Comissão de Assuntos Financeiros e Econômicos do país, para apresentar uma série de medidas. O que está acontecendo na China nos últimos tempos? Nós observamos uma série de intervenções no mercado que gerou incerteza em relação às empresas listadas aqui nos Estados Unidos e outras bolsas globais. Talvez o primeiro ato, né, foi o cancelamento do IPO da Ant Group, uma subsidiária da empresa Alibaba. Jack Ma, que é o CEO, fundador da empresa, desapareceu por um tempo. Algumas pessoas até sugeriram que ele poderia estar preso. Uma série de outros bilionários, donos dessas mega empresas ou principais acionistas dessas mega empresas, foram alvo de investigações, anticorrupção ou outra, e essas empresas passaram a ser investigadas por agências regulatórias chinesas, supostamente por práticas anticoncorrência ou outras práticas que seriam vedadas pela legislação chinesa. Nós sabemos, né, que por se tratar de uma ditadura comunista, esses expurgos são meio que usuais, mas fazia tempo que isso não acontecia e havia uma expectativa antes do Xi Jinping chegar ao poder alguns anos atrás, vários anos atrás, que a China ela evoluiria aí para uma economia ou para uma democracia mais parecida com os modelos ocidentais, né, de organização de países e organização de mercado. O que nós vimos a partir da chegada ao poder do Xi Jinping foi uma mudança nesse processo, uma concentração maior de poder, e nos últimos anos justamente esse tipo de expurgo que a gente só via, né, na época da China antes da abertura do mercado, né, antes da virada do milênio. Então nós vimos aí o Jack Ma tendo o que era até então o maior IPO da história sendo cancelado, né, e ele sofrendo aí sanções, outras empresas sofrendo sanções. Posteriormente vimos uma intervenção direta no setor de tutoria online, que era um setor em franco crescimento na China, com basicamente a transformação dessas empresas em institutos sem fins lucrativos, né? Da noite para o dia, empresas que valiam dezenas de bilhões de dólares viram o seu valor evaporar nas bolsas aí internacionais, e nós observamos uma sinalização por parte de autoridades chinesas que haveria o interesse até mesmo de deixar essas empresas saírem das bolsas ocidentais e serem listadas apenas na bolsa de Hong Kong. Em 2020, ainda durante o governo Trump, nós tivemos uma lei sendo aprovada com
amplo apoio, né, partidário republicano e democrata, que não é uma coisa muito usual no atual clima político aqui nos Estados Unidos, exigindo que a SEC auditasse as auditorias que seriam feitas por empresas, né, fora dos Estados Unidos, em empresas também listadas, ou melhor colocando, sediadas fora da jurisdição americana. Só que existe uma lei na China que impede que informações levantadas por auditorias de empresas, a não ser aquelas que são apresentadas nos balanços, sejam enviadas para outras agências regulatórias pelo mundo. Por que os Estados Unidos criou essa lei? Porque nós tivemos uma sequência de escândalos de empresas que abriram capital nos Estados Unidos e que apresentaram dados aí adulterados, geraram grandes perdas para investidores americanos. Então, o criador dessa lei, o deputado que criou essa lei, colocou o seguinte: como empresas fora dos Estados Unidos podem ter menos exigências a cumprir em relação, né, à transparência de dados, à consistência de dados, do que empresas americanas? Essa seria uma concorrência desleal, além de desproteger o investidor americano. Na semana passada, pela primeira vez, a SEC utilizou essa lei para identificar 5 empresas chinesas que teriam que prestar informações sobre as suas auditorias. E pela lei, se em 3 anos seguidos, né, em 3 apresentações contábeis, apresentações anuais obrigatórias, a empresa não oferecesse esse tipo de informação, essas empresas seriam tiradas, deslistadas das bolsas americanas e não poderiam mais negociar nos Estados Unidos. Então, mantendo as mesmas condições, seria uma questão de tempo até praticamente todas as empresas chinesas saírem, né, das bolsas americanas. E hoje, ou melhor colocando, ontem, nós tivemos o Liu He, o chefe aí, né, da Comissão de Assuntos Econômicos e Financeiros, dizendo que os chineses estavam colaborando com autoridades americanas para apresentar as informações necessárias, sugerindo uma guinada de 180 graus nessa política de intervenção e até de retirada de papéis chineses de bolsas internacionais. Além disso, ele falou que esse processo de revisão, de auditoria, né, de busca por aplicar novas regulamentações para as empresas, especialmente para as empresas de tecnologia, estaria no fim. E que a partir de agora, né, o seu centro aí, a sua comissão de assuntos econômicos e financeiros, iria ter mais cuidado em sinalizar para o mercado quais seriam as empresas auditadas, que tudo seria feito de uma forma mais transparente e menos agressiva. Né? Não foram esses termos que eles utilizaram, obviamente, nós estamos falando aí novamente de um país controlado por um partido único, um partido comunista, mas no final das contas a mensagem foi essa, apresentada numa agência estatal de notícias, e isso trouxe essa avalanche de compras. Porque qual fundo americano, qual fundo internacional iria comprar ações de empresas chinesas na Bolsa de Nova York ou na Nasdaq se em algum momento essas empresas deixassem de ser negociadas nos Estados Unidos? Então, tal movimento sugere que os chineses estariam voltando atrás nessa política de intervenção completa no mercado e até retirada dessas empresas do mercado internacional, e obviamente que isso produziu essa explosão de preços. Né? Resumindo, o que nós tivemos foi os chineses jogando a toalha. Até porque tem mais coisas acontecendo na China. A China tem algumas cidades-chave, né, os maiores parques industriais do mundo, como por exemplo na região lá de Shenzhen, nós temos essas cidades fechadas, supostamente por conta de lockdowns, né, por um aumento significativo de casos de Covid. A China trabalha há muito tempo com uma política de Covid zero, ou seja, alguns casos são suficientes para fechar uma cidade inteira, o controle é absoluto. E, obviamente, que isso é
profundamente recessivo para a economia chinesa. E não só para a economia chinesa, mas para a economia global, já que a cadeia de produção ainda depende muito do que é produzido na China. Por exemplo, a fábrica, né, da empresa terceirizada chinesa da Apple, que produz os iPhones, nesse momento está fechada, para vocês terem uma ideia. Além disso, nós temos sinais que a crise imobiliária na China continua, com várias empresas defaultando as suas dívidas e com perdas significativas nas bolsas chinesas, né? Então, uma série de sinalizações, uma série de situações que sugerem problemas na China. E talvez isso tenha levado a uma flexibilização e a busca novamente dos chineses de se aproximar ao mercado ocidental, até para abrir aí novas fontes de financiamento. A China vem de vários anos seguidos de crescimento acelerado, apesar de nos últimos anos esse crescimento ter diminuído de ritmo, e nós temos uma China muito alavancada, não sabe exatamente qual o nível de alavancagem, né? Os dados estão cada vez menos transparentes, mas nós sabemos que há um nível alto de alavancagem, o que pode produzir alguma crise mais aguda num determinado momento, né? Seja uma corrida bancária, seja uma explosão de juros, né? Seja aí algo que produza uma reversão desse crescimento dos últimos vários anos.